onde nós ainda vemos Deus agir no mundo. Como um ser todo-poderoso que é, certamente Deus age nas grandes coisas, certo? Será? Vem comigo dar uma olhada numa dessas experiências onde Deus agiu na história. Entre novembro de 1520 e março de 1521, o reformador Martim Lutero se ocupou com uma reflexão em torno de um dos mais belos textos do Evangelho. De que texto eu estou falando? Trata-se de Lucas 1, 46 a 55, que nós já vamos ler daqui a pouquinho. É muito conhecida a história do Antigo Testamento a respeito de Abraão e Sara, um casal já em idade avançada sem filhos. E de repente Deus muda a história deles. Lendo o Novo Testamento, nós temos ali um casal que viveu uma experiência semelhante. Um velho sacerdote chamado Zacarias e a sua esposa Isabel eram estéreis e já estavam em idade avançada, e as esperanças de terem um filho já havia passado. Tudo isso até que Deus resolve surpreendê-los com uma gravidez que daria ao mundo ninguém mais, ninguém menos do que João Batista. Mas não é tanto desse casal ou de João Batista que eu desejo falar nesse momento. Então, por que eu estou lembrando essa história aqui? É que Isabel, a esposa de Zacarias, era parente de Maria, mãe de Jesus. 6 meses depois de Isabel se descobrir grávida, dela receber a notícia, da sua gravidez, foi a vez de Maria receber a notícia da sua própria gravidez. E uma coisa que a Maria logo se apressou a fazer depois que recebeu essa notícia foi visitar Isabel. Assim, Jesus e João Batista têm o seu primeiro encontro enquanto ainda estão nos ventres de suas mães. Desse encontro, nós temos um dos mais belos textos das Escrituras. Lucas nos relata que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E assim que Maria escutou de Isabel o que acabara de acontecer em seu ventre, ela entoa um cântico, uma expressão de adoração a Deus. Esse texto é conhecido como o Cântico de Maria e também de Magnificat. A palavra Magnificat significa engrandece. A primeira palavra do texto em que Maria expressa seu louvor pela graça de receber o Filho de Deus em seu ventre. Minha alma engrandece o Senhor. Assim começa um dos mais famosos cânticos do cristianismo. O reformador Martim Lutero escreveu um texto onde ele procura explicar o Magnificat. Esse texto foi dedicado e também enviado especialmente ao duque João Frederico da Saxônia. Embora nós tenhamos diversos textos e interpretações do Magnificat a partir dos mais variados autores na história, aqui nesse vídeo queremos expor algumas coisas dessa explicação de Lutero. O texto de Lutero encontra-se em português, publicado no volume 6 das obras selecionadas de Martim Lutero, e o link você encontra aqui embaixo, dá uma olhada lá depois. Antes dos comentários de Lutero, vamos ler estes 10 versículos. Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço. Dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Lucas capítulo 1, os versos 46 a 55. Lutero começa dizendo algo que é extremamente relevante. Para entendermos este santo cântico de louvor em sua ordem, deve-se considerar que a altamente louvada Virgem Maria fala de experiência própria, na qual ela foi iluminada e instruída pelo Espírito Santo.
Existem coisas, existem fatos, experiências que somente quem as viveu é capaz de entender e expressar. Quando se trata, então, da experiência de fé na caminhada com Deus, isto é ainda mais real. Ninguém é capaz de entender corretamente a Deus ou a palavra de Deus, a não ser que o tenha do Espírito Santo. Todavia, ninguém o pode ter do Espírito Santo se não o experimentar, sentir ou perceber. Nessa experiência, o Espírito Santo ensina como em sua própria escola. Fora dela, nada se ensina além de palavras que buscam a aparência e conversa vazia. Lutero dá destaque ao fato de que Deus, em sua grandeza, soberania, poder e majestade, estando ele acima de todas as coisas, não pode olhar para cima. Nada há acima de Deus. Resta-lhe assim olhar para baixo, e quando o faz, ele alcança a maior das profundezas, enxergando o mais simples, os mais pobres, os humildes. Ao escolher Maria, Deus mais uma vez subverte a lógica humana e os seus esquemas. Assim como no princípio Deus cria todas as coisas a partir do nada, ele segue enxergando o nada e a partir dali ele faz grandes coisas. Enquanto, numa alusão aí a Provérbios 30, os seres humanos vivem olhando somente para cima, com seus olhos altivos e olhar desdenhoso, Deus olha para baixo. E nas profundezas da inocência, do anonimato, da pobreza, da simplicidade e da humildade, ele vê Maria. Maria não é uma princesa dos palácios, ela não é filha de sacerdote, não frequenta as rodas dos altos conselheiros de Jerusalém. Maria certamente não era do tipo que estaria entre as mais populares da escola. Lutero dirá que essa maneira de ver as coisas, de olhar para a profundeza, para a miséria e desgraça, é exclusiva de Deus. Nós buscamos a grandeza, nós buscamos os banquetes, nós encostamos-nos naqueles que gozam de algum prestígio. Deus, porém, como escreve Pedro, se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E quem experimenta essa graça pode irromper em louvor e gratidão. Nas palavras de Lutero, jamais alguém pode louvar a Deus sem que antes o ame. Da mesma forma, ninguém pode amar a Deus se não conhece a Deus de modo mais amável e perfeito. E de que modo nós podemos conhecer a Deus? Por aquilo que ele faz em nós e nos revela. Deus se revela como aquele que olha para as profundezas e nos conhece, chegando a enviar o próprio Filho Jesus para essas profundezas. E quem conhece esse Deus, e como ele, em sua grandeza, age em favor dos humildes, vive a experiência que permite uma resposta de louvor e gratidão. É dessa experiência que nasce o louvor de Maria, da experiência de alguém que sabe que nada tem a oferecer, alguém que ainda assim, apesar da sua insignificância, foi vista e agraciada. Aqui, Maria nos ensina, dirá Lutero, por meio de palavras, como se deve conhecer, amar e louvar a Deus, pois aqui ela se gloria e louva a Deus com um espírito saltando de alegria, dizendo que ele havia posto o olhar nela, sendo ela humilde e nada. Poucos, talvez, são capazes de acreditar, de esperar que algo belo possa surgir de uma coisa insignificante. Pode algo bonito surgir de uma coisa simples? Como esperar uma bela flor de um velho tronco apodrecido? Mesmo conhecendo as profecias, a dureza de nossos corações tarda a crer. Nossos olhos e atenções são mais atraídos pelas luzes, pelas grandes catedrais, pelos palácios, pela pompa, pelos personagens ilustres. Nós esperamos algo grande da grandeza, algo nobre da nobreza, algo importante daquilo que acreditamos ser importante no mundo. Ignoramos, assim, muitas vezes, que Deus está agindo maravilhosamente em recônditos mais modestos. Um ramo surgirá do tronco de Jessé
e das suas raízes brotará um renovo, anunciava o profeta. Entre as frondosas árvores com suas copas imponentes, Deus enxerga um velho tronco ignorado. Desde os tempos gloriosos do rei Davi, a vida e a história seguiram seu curso. Impérios se sucederam, a religião foi tomada de líderes e sacerdotes que usurparam a glória de Deus. Dos humildes descendentes de Jessé e Davi, ninguém mais se lembrava. Deus, porém, não se esquece da sua promessa. Aquela humilde e pobre menina que homens poderosos como os sumos sacerdotes Anás e Caifás, por exemplo, sequer considerariam como a mais humilde serva, foi a escolhida de Deus. Deus agiu e continua agindo nas periferias das instituições, com os mais simples, com os rejeitados pelas estruturas que são disputadas por aqueles que almejam poder, status e fama. As estruturas imperiais e religiosas da época ignoravam totalmente Maria. Ninguém sabia sequer da sua existência, mas Deus a viu. É dessa experiência, é dessa consciência que brota o louvor de Maria. Sua expressão não é mera teorização a respeito de Deus, não são meras palavras vazias de quem está preocupada com aparências, como diria Lutero. Quando Maria fala de Deus, que derrubou o governante dos seus tronos, mas exaltou os humildes, ela sabe que está se referindo a um Deus que ela mesma experimenta em sua experiência concreta. Maria também sabe muito bem que não está recebendo a visita de nenhum novo Deus, de nenhum Deus estranho. Não se trata de nenhuma nova revelação de algum tipo de divindade até então desconhecida. Em sua humildade, ela demonstra conhecer a história de seu próprio povo e do seu Deus, do Deus dos seus antepassados. Ela reconhece que o Deus que a visitou é o mesmo que ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Será que estava finalmente chegando o dia em que as profecias, os sonhos de seus antepassados se tornaria realidade? Com esta referência a Abraão e também à promessa de Deus, Lutero lembra mais uma vez a graça divina. A promessa a Abraão, o patriarca de Israel, é lembrada por Maria, de modo que a graça de Deus que escolhe e promete é vivenciada também por ela mesma, escolhida, agraciada, sem qualquer mérito de sua parte. Daquilo que nada é para o mundo, Deus faz algo grandioso. De uma adolescente pobre e anônima, o mundo receberá o Salvador que mudará a história. Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Uau! Ele prestou atenção em mim, ele me notou. E esse mesmo Deus continua agindo na história, ele continua olhando para baixo, sim, ele continua encontrando pequenas porções de nada para então, a partir dali, fazer muito. Que este bom Deus abençoe você e seja você uma bênção.